favor. Tá, vou colocar aqui no chat. Tá aí. Pessoal, vamos lá para a página 41 de Sociologia. Já vão abrindo aí o material, enquanto eu faço a chamada. Ei, Sara, tudo bem? Estou vendo aqui o chat. Oi, professor, tudo, e você? Dá falta pra ela, professora, dá falta. Não me dá falta. Professor, eu tô brava com você, sabia? Sério? Por quê? A Sara tá brava com a vida, professor, é diferente. Não, eu tô brava só com você mesmo. Por quê, meu Deus? Porque na última aula, a de filosofia hoje, você me deu falta. Bem feito. Não chegou tarde, recebeu falta. Não cheguei tarde, porque você não me aceitou. Eu fiquei tentando abrir o Meet e não consegui, porque você não me aceitou. A culpa é sua, professor. Eu pensei que a gente era amigo. Mas agora tá toda rompida a nossa amizade, Tudo tá? Já rompido era. agora por causa de uma falta. Por causa da falta, já era. Acabou. Atrasou 10 minutos para a A aula. Sara faz isso com o namorado dela também, professor. Se Pois ele é. chegar na casa dela, ele Eu para. nem tenho. Oi, Aqui, seguinte, só de uma pergunta. Na sua primeira aula de filosofia, acabou que eu cheguei um pouquinho atrasada, aí, tipo assim, eu cheguei às 7h24, né? Aí, tipo, eu vou levar foto pra aula inteira? Não, só de uma. São duas chamadas. Aí eu fiz uma. Tá. Você vai receber falta de uma das chamadas. Tá. Eu fiz, Mesmo ó, assim, eu tô fiz brava. chamada 7h15. 7h15, 7h16. Eu comecei a chamada. Tinham só Eu 8 tentei alunos. entrar no Meet 7h10. Até 7h15 está aceitando. Você foi entrar no meeting, doutora Teobaldo? Umas 7, quase 7h18, 7h20. Não, Ai, não. Tá bom, pode me dar falta, eu não tô nem aí. E me chama de doutora Teobaldo mesmo, porque você não pode mais me chamar de Sara, que é só pros amigos. Então tá bom, doutora Teobaldo. O drama. Ó, o drama. Não é Eu dramático, posso não. chamar pelo nome? Pode. Ó, Cara, Claudão vai ao Claudão tá podendo, velho. Claudão, meus parabéns, mano. Professor. Respeita. Pois não. O que você acha da foto do Garibaldi ali? Deixa eu ver. É o Não tô vendo. Ah, que bom. É alguém de High School, sei lá. É Deve sim, ser, não. é sim, Cláudio. É sim, Cláudio, é claro. Deixa eu ver aqui. Bolsonaro participa do High School DXD. Não tô vendo. É o Bolsonaro 2.0, professor. Amém, professor. Ainda bem que você não tá vendo. Você é bolsonarista? Não, mas tá muito feio, né? É ridículo, velho. As fotos de vocês são muito engraçadas. Eu vou Já colocar a do minha, João, então, professor. no Jornal Vai, Nacional. muita graça. Mas a minha, ninguém supera. Para mim, a insuperável até hoje foi a do Rambo dando joia. A do Rambo era da hora mesmo, professor. Pessoal, vamos lá então. Chamada de novo. Professor, eu posso fazer uma montagem sua e colocar na minha foto? Não, proibido. Ah, beleza, então, professor. BHFM.
vulgo lenhador soviético, está presente. Carol está presente. Christian está presente. Cláudio. Mesmo não. Esther tá. Felipe. Gustavo Henrique. Presente, hein, professor? Heloísa, Jonatas. João Vitor. Que deu, João Vitor? Tá aí não, né? Laiane tá aí. Lucas tá aí. Tô aqui. Os dois Lucas estão aí. Maria Eduarda também está aí. Mariane tá aí. Natan Garibaldi. Estou aqui. Está aqui. O Nicolas está aí. O Pedro não está. Rafael está aí. E a Sara faltou. Nossa. Essa Sara, viu, tá faltando muito na minha aula. Vamos lá então, pessoal. Nós estamos falando do Karl Marx, lembrando que o capítulo ele aborda aqui na sociologia os três principais pilares do surgimento da sociologia, enquanto disciplina contemporânea, né? Nós falamos do Emile Durkheim, nós falamos do Max Weber, e agora nós estamos falando do Karl Marx. São os três grandes nomes quando o assunto é o surgimento da sociologia como uma disciplina. E nós tratamos um pouquinho de como que funciona as bases do pensamento do Karl Marx, né? Falamos do materialismo histórico, falamos da luta de classes, falamos da relação dialética que há entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que detêm a força produtiva, né? A gente simplificou a linguagem usando o termo patrão, empregados, os donos de terras e os agricultores. Então, essa dualidade aí entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que detêm a força produtiva, né? São esses dois polos da relação, e esses dois polos estão em conflito de interesses, gerando o que o Karl Marx chama de luta de classes. Pessoal, agora na página 41, eu quero tratar com vocês o conceito o conceito de estrutura e o conceito de superestrutura. O Karl Marx vai entender que existe um mecanismo na sociedade chamado superestrutura, que é criado para que se mantenha, se estabilize as condições de exploração do trabalhador. Então,
vou tentar explicar para vocês como que funciona a teoria dele, o pensamento dele, e como que isso se aplica na prática. E aí eu vou recorrer a um outro conceito do Karl Marx, que é o conceito de alienação. Para o Karl Marx, a superestrutura, e o que é a superestrutura? Atenção, que é um conceito importante que cai na prova. Superestrutura são o conjunto de crenças, valores, ideias, pensamentos que formam a mentalidade da cultura de uma determinada civilização. Isso é a superestrutura. E o que é a estrutura? A estrutura são as condições econômicas, as condições práticas da vida. O estabelecimento dos vínculos de força de trabalho, de dominação de meios de produção. Então, isso é a estrutura. Então, vamos lá, vamos entender a estrutura e vamos tentar relacionar a estrutura com superestrutura. Vou tentar simplificar ao máximo a linguagem aqui para vocês. Então, o que o Karl Marx pensa? Que a superestrutura, que é, como eu disse, o conjunto de crenças, valores, ideias, tradições que são compartilhados numa determinada sociedade, a superestrutura ela é criada a partir da estrutura, que, como eu disse, estrutura são as relações econômicas, as relações de organização das forças de trabalho. E a superestrutura ela é construída a partir da estrutura para legitimar e justificar a condição da estrutura. Então, eu vou pegar a frase do Karl Marx, que está aqui na página 41, e aí a gente vai desenvolvendo mais a explicação. Então, olha aqui, ó, tá? A frasezinha que está no quadro marrom aqui da página 41, desculpa. Frase do Karl Marx. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então, você tem uma estrutura que dá base para a superestrutura. Essa estrutura é que vai ditar a lógica da superestrutura. Então, quem manda, quem tem o poder na estrutura, vai estabelecer e vai criar formas de manter e justificar esse poder na superestrutura. E, por sua vez, a superestrutura vai fazer com que a estrutura permaneça como ela é. Vou tentar explicar de uma forma bem prática e vou já nessa explicação introduzindo o outro conceito do Karl Marx, que é o conceito de alienação. Pessoal, para o Karl Marx, a relação entre, simplificando, entre patrão e empregado é uma relação de exploração do trabalhador. Essa relação de exploração do trabalhador, ela precisa de ser legitimada, justificada para se estabelecer. Por quê? Porque aquele que detém o poder econômico, ou seja, os patrões, eles precisam criar argumentos, justificativas para manter nessa condição de exploração do empregado. E como que eles vão estabelecer essas justificativas? Através de crenças, tradições dentro da cultura
que vai fazer com que essa relação se permaneça, se solidifique, se estabeleça. Essa superestrutura, ela pode se manifestar por meio da religião, por meio do direito, por meio vamos dizer assim, da cultura, das ideias de senso comum que são estabelecidas pela tradição de determinada cultura. Então, eu vou trazer para vocês exemplos disso. E aí, eu já trazendo os exemplos, eu vou introduzir o conceito de alienação para Karl Marx. Para que os empregadores, os patrões, eles se mantenham na condição de permanecer explorando os empregados, os trabalhadores, eles precisam inserir na cultura elementos para manutenção dessa situação. Então, como que eles vão introduzir? Eles vão lançar ideias na cultura. Então, para o Karl Marx, por exemplo, a religião era uma forma de superestrutura, ou seja, era uma ideia, era uma crença que era introduzida na sociedade para manter as relações econômicas como elas estão. Então, por exemplo, uma ideia religiosa que Karl Marx vai questionar é a ideia religiosa do contentamento, de buscar a paz, de buscar aceitar sua condição, de buscar não fazer guerra, não ser uma pessoa violenta, ser uma pessoa domesticada, ser uma pessoa que não paga o mal com atitudes de revolta. Isso, o Karl Marx vai dizer que é uma introdução da cultura para que as pessoas permaneçam na condição de exploradas. Então, você tem uma massa de poder que domina a estrutura, que domina o poder econômico, e que, por este domínio, vai justificar este domínio, criando, por exemplo, crenças religiosas que vão fazer a cabeça dos trabalhadores para que eles não se revoltem. Eles tenham um coração pacífico, sejam generosos, sejam dóceis, etc. Isso, para Karl Marx, é o que ele chama de alienação. É você criar esses argumentos, você criar essas ideias que vão fazer, que estão na superestrutura de uma sociedade e que vão fazer com que as relações de poder permaneçam como estão. Então, um outro exemplo que a gente pode ter nessa visão é, por exemplo, a cultura consumista. Então, nós sabemos hoje na nossa sociedade que nós temos uma cultura extremamente consumista, né? A gente é bombardeado de propagandas, de modinhas, tal, e aí a gente é muito incentivado a consumir. Né? A gente compra um celular, um aparelho eletrônico, daqui a pouco ele já cai em desuso, ele já precisa ser trocado, e aí a gente vai tendo que comprar um monte de coisa. A indústria cultural estabelece modas que a gente às vezes segue sem nem perceber, né? Por exemplo, na minha época, né, tinha a moda do tênis. Eu cheguei a comentar com vocês algumas coisas nesse sentido, né? Tinha a moda de um determinado tênis e todo mundo comprava o tênis e gastava o dinheiro muito absurdo com aquele tênis, aí daqui a pouco aquilo sai de moda e entra outra moda e a gente vai consumindo. Isso é uma espécie de alienação também. Por quê? Porque para as pessoas consumirem, elas precisam de quê, gente? Quem não é patrão, quem não é dono de meios de produção, elas precisam de trabalhar. Para consumir, elas precisam de trabalhar. Então,
E para trabalhar, elas precisam de submeter essa relação de exploração. Então, você alimenta, vejam que são inserções na cultura que alimentam o ciclo de exploração, né? Você tem teorias, você tem todo um ordenamento jurídico que vai permitir com que essa exploração seja feita. Então, isso é o que Karl Marx chama de superestrutura, e essa superestrutura, no sentido negativo, é o que Karl Marx vai chamar dessas ideologias alienantes. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão? Vocês estão desatentos aí no chat, né? Estão falando coisas... Estão falando coisas que não correspondem aí no chat. Estou tratando de uma matéria importante que cai na prova. É o conceito de estrutura, superestrutura, o conceito de alienação. Alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer interagir? Professor, eu não entendi muito isso que você falou da alienação. Quem perguntou? O Lucas? Isso. Então, Lucas, a alienação são essas ideias que são inseridas na sociedade para fazer com que o trabalhador seja manipulado a manter-se nessa condição de explorado. Então, como eu disse para vocês, uma alienação comum é a alienação do consumismo. A pessoa, ela fica encantada com essa ideia de seguir uma moda, de consumir, de gastar muito dinheiro, e por causa desse desejo de consumo, ela se submete a uma relação de exploração no trabalho. Por quê? Porque ela precisa de um salário para consumir. Só que esse salário que ela recebe é fruto de uma exploração que ela está tendo do seu trabalho. Então, eu dei esse exemplo, né? Existe também, para Karl Marx, a alienação religiosa. Então, uma crença religiosa que faz com que a pessoa ela seja dócil, ela não questione, ela aceite a sua condição. Entendi, valeu, professor. Beleza? Mais alguma questão, mais alguma interação aí no chat? Professor, Eu estou insistindo muito nessa questão que eu trouxe para vocês, nesses conceitos, porque são conceitos fundamentais da matéria, são conceitos importantes para nossa prova também sobre o assunto. professor, Pode falar, Felipe. então a gente pode, tipo, alienação é como se fosse um jeito de controlar a vida da pessoa. Uhum. É um jeito de manipular, né? Só que é um jeito muito perspicaz, porque ele está... não é uma pessoa que aliena, entende? É a própria cultura que vai gerando essa alienação. Por quê? Para que as coisas se mantenham como elas estão. Então, quando Karl Marx vai trazer a ideia de revolução, ele vai dizer que a revolução é um despertar, é um rompimento com todas essas alienações, para que a pessoa caia na real e comece a lutar pelos seus direitos. Valeu, professor. Lutar pelos direitos não é uma palavra boa, né? Mas, assim, reivindicar os seus interesses. É melhor. Bom, então, pessoal, eu vou passar para vocês alguns exercícios aí para vocês fazerem de para casa, tá bom? Aí eu quero que vocês vão comigo na página 48. Abra lá a página 48.
Na página 48, você vai fazer o exercício número 12. Na página 49, você vai fazer o exercício número 13. Número 15. Então, ó, 12, 13, 15. E na página 50, vocês vão fazer o exercício de número 4. Beleza? São também exercícios importantes Repete para de novo, preparação para a prova. Fala, Natan. repete de novo, por favor, as questões. Eu não consegui entender, cortou o áudio aqui. Então, ó, a partir da página 48, tá? Então, exercício 12, aí já na página 49. Exercício 13, exercício 15, e na página 50, exercício 4. Valeu, professor. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Podemos encerrar a aula? Por mim tá de boa, professor. Por Tá mim ok, também, professor. então tá ótimo. Eu vou fazer a segunda chamada aqui, e aí nós encerramos. Professor, Oi. eu não entendi muito bem como que a alienação tem a ver com o consumismo. A relação entre alienação e consumismo? Isso. Deixa eu te explicar. Você entendeu o que é alienação? A alienação é um aspecto que está disseminado na cultura que vai fazer com que as pessoas permaneçam na condição de exploradas no seu trabalho. E o consumismo, o que o consumismo faz? O consumismo, ele vai te obrigar, né, vai te incentivar, vai te compelir, vai gerar em você uma fantasia de que você tem que ficar consumindo tudo e consumindo muito. Só que para você consumir muito, para você entrar em modas, para você ter as coisas que as outras pessoas têm da sociedade e seguir esse fluxo, você precisa de ter dinheiro para poder consumir. E para você ter dinheiro para poder consumir, se você não é dono dos meios de produção, ou seja, se você não é patrão, você tem que ser empregado. E aí você se insere numa condição de empregado, ou seja, numa condição de exploração do seu trabalho, por meio de um determinado empregado, para que você receba um salário, que é um salário, na visão do Karl Marx, que não corresponde realmente ao valor do seu trabalho, então você está sendo explorado por isso. E para quê? Para que você satisfaça essa fantasia do consumismo. Entendeu? Tem alguma dúvida? Não, entendi, obrigada. Por nada. Então, o BH está aí. Christian. O Enzo ficou presente? O BH presente. Eu vou só falar dos que faltaram aqui. O João Vitor não, né? Não apareceu. Quem é Joshua Amorim? É o irmão Professor, do eu tenho que Nicolas. ser. Não, é meu irmão, mas não é meu irmão que você tá vendo, professor. Sou eu. Ele é o Nicolas, só que tá usando a conta do irmão dele. Isso, entendeu, professor? Ah, é o Nicolas. Beleza. O Pedro Desculpa. não apareceu também, não, né? É porque eu tenho um irmão gêmeo, aí se você for até na foto dele, você vai ver que é parecido comigo, professor. Ah, é? Você não sabia disso, não, professor, que eu tinha irmão gêmeo? Não, sabia não.
É mentira, Só que ele tá professor, não é não, estudando em deve- outra escola. Ô, Lucas, você nunca foi lá em casa. O que você tá falando? A mãe já me falou. Nem ele sabe que tem irmão gêmeo, professor. Nem ele sabe. Pessoal, É o tá quê? todo mundo aí, né? Todo mundo que. Os que faltaram na primeira chamada permaneceram Salve, ausentes. professor. Calma aí, deixa eu me ver. Eu tô aqui, professor. Quem? Quem? João Renato? Vitor. Fausto. Ah, então você tá aí. Eu não vi Ó, na qual é, primeira aula, não, professor. professor? Eu dormi mais que a cama. Ah, até Professor? por isso, né? Não, Então, professor, vai beleza. botar meu ar. Então, só você que estava ausente na primeira e que chegou na segunda. Beleza, então, pessoal. Ô, professor, Chamada salve. feita, Manda um salve. revista. Ih, Então, foi só a Desativa Sara. a câmera, faltou Nicolas. É aula, né? e o Entretenimento, Pedro. não. Não, tô brincando, tá? Pessoal, beijão vou para todo fazer aula mundo aí. assim Bom final agora. de semana. Vou encerrar aqui a gravação da aula, então.